dia, meus queridos alunos, mais uma aulinha de português, fábula, o burro na pele do leão. Vamos começar a nossa aula com a correção da página 22 do livro de atividades. Nós, quando terminarmos a correção, iniciaremos na página 42, 43, 44 e 45 do livro didático. Então, a correção do livro de atividade, nós estudamos na aula anterior pontuação, travessão, e agora o texto a seguir apresenta um diálogo entre um cachorro e um lobo. Identifique a fala dos personagens escrevendo C para o cachorro e L para o lobo. Então, tia vai fazendo a leitura aqui, vocês acompanhem aí e vão conferindo se vocês colocaram o C onde tinha a fala do cachorro e o L onde tinha a fala do lobo. Senhor cachorro, não sei se minha presença é bem-vinda. L de lobo, né? Essa daí é a fala do lobo. Pois não, lobo. É comigo que você quer tratar? Estou muito magro, como o senhor pode notar. Claro, de tanto correr pelo cerrado e pela caatinga. Gosto de andar e correr, me deixa forte. Forte? Miserável e ossudo. E como o Senhor faz para ter essas belas panças? Preciso latir para todos, até para a criança. É assim que o Senhor ganha sua refeição? Isso, de sentinela paradinho atrás do portão? Pois eu prefiro correr livre e solto. Assim você não vai engordar nem um pouco. E que desagradável tem que latir até ficar rouco. Ora, lobo, deu fora. Agora mesmo estou indo embora. E fique lá no seu sertão. Fique você com o seu macarrão. Então, olha aí, ó, cada fala, tia Poliana introduziu aí com a letrinha L ou com a letrinha C, quando aparecia a voz do lobo e a fala do cachorro. Conferiram direitinho? Tenho certeza que vocês fizeram tudo corretamente. Então, agora nós vamos para a página 42 do livro didático. Vamos fazer a leitura de uma nova fábula que tem o título O Burro na Pele do Leão. Já abriram aí? Isso, muito bem. Então, vou começar a leitura e vocês vão acompanhando aí. Era uma vez um burro que estava cansado de ser burro. Como não tinha tamanho para ser um elefante, muito menos uma girafa, decidiu ser um leão. Aquele era um burro sortudo, pois no mesmo dia encontrou uma pele de leão na mata. Então vestiu a pele e foi passear pela floresta. A cada passo que dava, ele se sentia como o verdadeiro rei das selvas. Ninguém zombou dele ou pensou em usar o seu lombo para carregar sacos de comida. E pela primeira vez na vida, ele não teve de ouvir piadas sobre burros. No dia seguinte, encontrou o seu dono e resolveu pregar-lhe uma peça. Avançou em sua direção e urrou como um leão. Bem, ele tentou urrar como um leão, mas urrou como um burro.
O homem desconfiou e, observando-o melhor, descobriu que o estranho animal tinha orelhas grandes e pontudas, orelhas de burro. Isso está me cheirando a tramóia. E deve ser o burro Adamastor, que fugiu ontem do sítio, esbravejou o homem. Num gesto rápido, puxou a pele do leão. Ah, eu sabia! Pois agora você vai conhecer o maior domador de leões de todos os tempos. Então, o homem colocou a pele de leão sobre o lombo do burro e, montando sobre o bicho, trotou para casa, chicoteando o animal com força. Eia, eia, eia! Moral da história: não basta mudar a aparência se a natureza permanece a mesma. Então, de acordo agora com a leitura desse texto, vocês vão resolver essas questões propostas, tia vai explicar, depois vocês voltam para conferir com a tia. Na segunda questão, pergunta, na história que você leu, que personagens aparecem? 3. Qual era o título da história? 4. Essa 4 é para a gente dialogar, tem um balãozinho. Porque o burro resolveu vestir a pele de leão? Você faz a leitura e fica pensando. 5. Releia o trecho. A cada passo que dava, ele se sentia como o verdadeiro rei das selvas. Letra A. Que animal é considerado o rei das selvas? B. Por que o burro se sentia como o rei das selvas? Então, resolvam essas questões para poder a gente conferir logo em seguida, tá certo? Pronto? Muito bem, são rápidos, hein? Na questão 2, pergunta, na história que você leu, que personagens aparecem? Isso, o homem e o burro. 3. Qual era o título da história? O burro na pele de leão. 4. Por que o burro resolveu vestir a pele do leão? E aí? Porque ele não queria ser mais burro, né? Ele queria se sentir um animal, como se fosse o melhor animal. E aí, como ele achou essa pele de leão, ele percebeu, né, que vestindo aquela pele, talvez pudesse aparentar ser o rei das selvas, como se quisesse mandar, né? Então, porque ele estava cansado de ser burro também e queria ser outro animal. E na ocasião e oportunidade, ele encontrou essa pele e aí ele resolveu se disfarçar de leão. Releia o trecho. A cada passo que dava, ele se sentia como o verdadeiro rei das selvas. Que animal é considerado o rei das selvas? Isso, o leão. Porque o burro se sentia como o rei das selvas? Porque ele estava usando a pele de um leão e lhe dava confiança, né? A confiança dele foi enorme quando ele pegou essa pele e se vestiu de rei das selvas. Sexta questão também, que vai fazer a leitura dessas questõezinhas da página 44. E aí vocês também vão pausar o vídeo, resolver e voltar para a gente conferir, tá certo? No dia seguinte, encontrou o seu dono e resolveu-lhe pregar-lhe uma peça. Avançou em sua direção e urrou como um leão. O que significa a expressão em destaque? Então, pensem aí um pouquinho, que essa também é uma questão de balão para a gente conversar. Mas quando a tia coloca as respostas aqui, você também pode copiar, certo? Sétima, de que local o burro havia fugido? Oitava, o texto, o burro na pele do leão, é uma fábula ou uma entrevista?
Quem conta essa fábula? Um dos personagens ou alguém que não participa da história? De quem são essas falas? Do burro ou do homem? 11. Copie abaixo a moral dessa história. 12. Nas fábulas, a moral da história geralmente é um ensinamento. O que a moral dessa fábula pretende ensinar? Você leu essa história que o homem montou no burro e chicoteou o animal. O que você pensa sobre essa atitude? Então, resolvam aí para depois a gente conferir essas respostas, tá certo? Já resolveram? Muito bem. Percebo que vocês são rápidos, né? No instante resolvem a atividade. Então, agora nós vamos conferir as respostas. No dia seguinte, encontrou o seu dono e resolveu lhe pregar uma peça. Avançou em sua direção e urrou como um leão. O que significa a expressão em destaque? Pregar-lhe uma peça. O que é pregar-lhe uma peça? Enganar por meio de uma brincadeira. Às vezes você tira uma brincadeira com a pessoa querendo enganar alguma coisa que você está fazendo. E foi isso que o burro fez para o seu dono. Pregou-lhe uma peça, né? Se passando por leão, achando que o seu dono iria acreditar. De que local o burro havia fugido? Do zoológico? Lá do aquário? Ou de uma fazenda? Do sítio? Isso, de um sítio. 8ª questão. O texto O Burro na Pele do Leão é uma fábula ou entrevista? Que tipo de texto nós estamos estudando? Isso, fábula. Quem conta essa fábula? Um dos personagens ou alguém que não participa da história? Exatamente, quem não participa da história. Lembra como ele é chamado? Narrador. De quem são essas falas aí? Exatamente, do homem. Copie abaixo a moral dessa história. Lembra que ela está lá no final, dentro de um quadrinho? Então, aquela parte ali é a moral da história. Não basta mudar a aparência se a natureza permanece a mesma. 12. Nas fábulas, a moral da história geralmente é um ensinamento. O que a moral dessa fábula pretende nos ensinar? Que mesmo mudando seu aspecto exterior, né, por fora, ele estava aparentando ser um leão, mas na verdade por dentro ele ainda era um burro, era aquele animal. Então as pessoas não mudam o que são. Verdadeiramente o que nós somos, nós não mudamos. Nós podemos mudar a nossa aparência, mas o que nós somos, nós não podemos mudar. Então, assim, o que você pensa sobre a atitude de maltratar os animais, de bater? O dono chicoteou o animal. É correto essas atitudes? É correto você bater em algum animal? Não, tia Poliana, não é correto. Os animais precisam de respeito, de carinho, de atenção, qualquer tipo de animal. Se a gente agir dessa forma, nós estaremos maltratando. E aí, você ia gostar que alguém também maltratasse você? Não. Então, do mesmo jeito, a gente não pode fazer com os seres vivos. Também, seres vivos, plantas. As plantas também sentem quando a gente arranca suas folhas, cortam, certo? Então, a gente deve cuidar para sobreviver mais, certo?
E agora, lápis na mão. Ah, essa daqui é muito legal. Você vai descobrir 7 diferenças entre essas duas ilustrações da fábula, o burro na pele de leão. Depois faça a lista das partes que você encontrou diferente. Você vai observar a primeira imagem e a segunda e vai marcando ou X ou circulando, da forma que você achar melhor. E depois você vai ditando cada linha aí as diferenças que você encontrou. Lembrando que são 7 diferenças. Então, vou dar um tempinho para vocês encontrarem. Já encontrou? Muito bem. Agora, vamos conferir se foram essas que tia está vendo aqui. A orelha do burro, né? Falta uma orelha no segundo. O chapéu do homem. O pássaro no galho, o rabo do burro, a flor e a camisa do homem, né? Uma é xadrez e a outra é lisa. Então, foram essas as diferenças? Muito bem. E agora, nós vamos para o paradidático Ciranda Mágica e outros poemas. Lembra que tia na aula anterior fez a leitura dos poemas, concluiu a leitura e pediu para vocês passarem a semana relendo esses poemas? Porque nessa aula de hoje, tia vai dizer qual é a atividade relacionada ao livro. Então, você vai escolher o poema que você mais gostou e gravar um áudio ou um vídeo lendo o poema e postar no grupo, certo? Então, essa é a nossa atividadezinha do livro Ciranda Mágica e outros poemas. Obrigada pela atenção de vocês e um beijo carinhoso no coração de cada um de vocês.